Salmos de número 85, versos 13. Salmos de número 85, versos 13. Todos encontraram, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: a justiça irá adiante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus. Eu vou ler novamente. A justiça irá adiante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Amém? Uma palavra de oração, nosso Deus, meu Pai, nessa noite, Senhor, mais um momento em Tua presença, oramos a Ti, pedimos ao Senhor, vem, meu Deus, falar conosco, vem, Senhor, abençoa o Teu povo, Deus, abençoa esta igreja, meu Pai, através da mensagem. Tivemos agora, alguns instantes atrás, meu Deus, o ensinamento, Senhor, da revista, ó Deus querido, ó meu Deus e meu Pai, tivemos também louvores. Tivemos, Senhor, a participação dos grupos, louvando ao Teu nome. Te peço nessa noite, fala aos nossos corações, através da mensagem pregada. Amém, amém, amém. Tomai os vossos assentos, as mãos estando livres, desocupadas. Ofereça a Deus aplausos com glória, com aleluia. Meus amados irmãos, estou feliz aqui nesta noite de poder estar com vocês nesta oportunidade que Deus nos preparou. Eu sei que foi uma bênção também aqui ontem. Jesus salvou aí umas 28 almas aqui à tarde. Fiquei muito feliz de saber que Deus está trabalhando de uma forma poderosa. Perguntei para o diácono Neri Brito se nós já temos algumas pessoas já para o próximo batismo. E ele me falou ali que me deixou feliz. Já tem 12 aí, uns 12 já se preparando para o próximo batismo. Quem pode dar glória a Deus por isso? Maravilha. Tivemos também o evangelismo mundial. Trabalhamos aqui, foi feito um trabalho voltado no sábado. Houve chuva, né? Deus testou, Deus provou a fé. Mas de fato os irmãos de fé não olhou. A Bíblia diz que aquele que olha para as nuvens, nunca... o que olha para as nuvens, deixa eu ler aqui. O que olha para o vento, é isso? Nunca o quê? Cegará. E aquele que olha para as nuvens, nunca semeará. Ou seja, nós não temos que olhar para as circunstâncias, né? Nós temos que fazer o que Deus preparou para que nós pudéssemos fazer. A evangelizar, vamos para a rua, vamos fazer esse trabalho. Enfim, ou seja, e foi feito o trabalho também, né? Um empenho aí, eu vi a participação de muitos irmãos da igreja, o PEMU, a equipe de evangelismo vem também, né? Que é voluntários de evangelismo da última hora, última hora não, em massa, última hora é o PEMU. E louvamos a Deus que houve aí um resultado, isso é recompensador, né? Nós estávamos na cidade de Melo, também lá no Uruguai, foi uma bênção também. Tive dificuldade, mas embora lá em Melo eles me entendem nitidamente, então preguei como eu prego aqui. Só na hora das revelações que o pastor de lá interpretava, na hora das revelações. Mas eu fiquei maravilhado porque lá também Jesus salvou 25 almas. Então, ou seja, Deus trabalhou aqui, Deus trabalhou lá e Deus continua trabalhando. E mando para os irmãos uma saudação do povo uruguaio. Amém? Levei uma saudação de nós para eles lá e o pastor no final disse: pastor, manda a paz do Senhor para os irmãos lá de Porto Alegre. Meus amados irmãos, vamos aqui na mensagem dessa noite. Eu li esta palavra. Na realidade nós estamos em uma campanha, a queda das muralhas. A queda das muralhas. As muralhas são a luz do tema da campanha, é Josué 6. Então a gente fala das muralhas de Jericó, a cidade que precisava ser vencida. Josué não podia passar de Jericó lá para uma outra cidade chamada, me parece que Ai, enfim, ele não poderia passar por Jericó sem tomar Jericó, precisava tomar Jericó. E a Bíblia diz que ao chegar diante de Jericó, ele estava lá olhando,
as muralhas, vendo de que forma, que maneira que eles poderiam entrar na cidade, enfim, uma estratégia. Ele estava fazendo um planejamento para tomar a cidade. E a Bíblia vai nos mostrar que naquele momento que ele está ali ao pé de Jericó, apareceu um homem, ele estava com uma espada na mão. Esta espada não estava na bainha, porque a Bíblia diz que era uma espada nua. Então ele estava com a espada em posição de ataque, ou quem sabe se precisasse de defesa. Quando Josué viu aquele homem, a Bíblia diz que ele olhou para aquele homem e perguntou, dizendo: escuta, quem é você? Você é um dos nossos ou você é um dos nossos inimigos? A Bíblia diz que aquele homem disse assim para ele: nenhuma coisa nem outra, mas eu estou aqui, ou seja, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Na hora que Josué ouviu esta expressão, ele ajoelhou-se e disse: o que é que o meu Senhor mandou falar para mim? Ele disse assim, que é para você tirar as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Ele tirou, e daqui a pouco Deus vai dizer assim para ele: esta cidade vou entregar na sua mão. Vou entregar na sua mão. E a Bíblia diz que por fim Deus entregou na mão de Josué, do povo de Israel, Jericó. Aí eu vou trazer para hoje: qual é a tua Jericó? Qual é a bênção que você almeja receber de Deus? O que é que você precisa conquistar e que você, olhando assim, você pensa: não vou conseguir? Humanamente falando, você está olhando para talvez alguma situação na sua vida e você pensa: eu não vou conseguir transpor esta barreira, porque ela é muito grande, ela é muito alta. Mas eu quero dizer, a boa palavra de Deus para nós aqui nessa noite está lá no Salmos de número 18, aonde o salmista Davi vai dizer: com o meu Deus eu entro no meio do esquadrão e com ele eu consigo saltar uma muralha. Deus nos chamou para percorrer, Deus nos chamou para uma maratona. Uma maratona. Paulo vai trazer essa ideia de maratona, porque justamente é o quê? É aquele homem que vem correndo e no caminho dele, ele tem obstáculos. E ele precisa transpor esses obstáculos na corrida. Todo começo, meus amados, todo começo é fácil. Todo começo não é nada complicado. O começo não é o problema. O problema é, digamos, quando você já está lá no meio da situação ou quase chegando ao final, que as pernas começam a pesar, elas começarão a cansar-se, elas começarão a ficarem pesadas e os obstáculos vão surgindo e você precisa continuar correndo e transpondo aqueles obstáculos. Por isso que o salmista Davi aqui, digamos, eu li esta palavra porque eu achei sugestiva. A justiça irá adiante dele. Dele quem? Do Senhor. E ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Você vai caminhando por uma jornada, você vai indo por uma situação, mas o Senhor vai adiante, ele vai na frente. Aleluia. Aleluia. Tem um porém: mesmo com as pernas cansadas, pesadas, não podemos desistir, não podemos parar, não podemos de maneira alguma. Eu quero aqui nesta noite, aproveitando o ensejo do culto, ler aqui mais alguns versículos da palavra de Deus, lá no livro do profeta Miqueias. No livro do profeta Miqueias, capítulo 2, versículo de número 10, diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Você não pode parar no meio da jornada, você não pode parar nesta maratona. Esta maratona ela só vai acabar lá no céu. Você vai enfrentar obstáculos, enfrentará barreiras, enfrentará dificuldades, mas você precisa continuar mesmo cansado, mesmo com as pernas pesadas. Nós não podemos parar. Deus nos chamou para continuar, porque o nosso descanso não é aqui, é lá na glória. Esta reafirmação vai estar no livro do profeta Daniel, capítulo 12,
versículo de número 3, vai dizer assim: tu, porém, Daniel, vai até ao fim. Você não pode desistir. Deus não nos chamou para desistir. Deus não nos chamou para nos acovardarmos. Deus nos chamou para progredir, para prosseguir. Deus nos chamou para irmos sempre avante. Esta palavra que Deus disse ao profeta: tu, porém, vai até o fim. Continue, não pare. Continue, não desista. Mesmo diante das dificuldades, existem obstáculos, mas nesta noite Deus está dando graça para nós transpormos esses obstáculos, estas barreiras. Aleluia, aleluias ao nome do Senhor, aleluia. Eu quero discorrer aqui mais alguns versículos aqui com vocês. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vai dando glória a Deus. Primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja em Coríntios, capítulo 10, capítulo 10, deixa eu ver aqui, digam glória a Deus. Perdão, capítulo 9, versículo 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. O versículo de número 25, diz assim, o versículo de número 25 diz assim: não sabeis, e todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, uma coroa perecível, uma coroa que vai se acabar aqui. Nós, porém, a igreja de Jesus, nós que servimos a Deus, corremos para alcançar uma coroa incorruptível, uma coroa de glória. Você está em uma grande jornada e você não pode parar. Nós temos um objetivo. Olha só, como eu disse para os irmãos lá no começo, no início é fácil. Ou seja, sabe por que é fácil? Porque você está sob o efeito da euforia. Você está sob o efeito da euforia. Aliás, se você tiver uma oportunidade de ver uma maratona, as pessoas começam mesmo correndo. Me lembro que trabalhei uma época ali em São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, e havia aquela famosa corrida chamada Corrida de São Silvestre, todo final de ano. Aí passava lá de frente do prédio correndo. Só que ali naquela região era praticamente o meio da corrida. E no meio da corrida as pessoas, algumas passavam andando. Estavam cansadas, outras com as pernas tremendo, outras com garrafinhas descartáveis de água para tomar, porque começou com todo o pique lá no começo. Começou com muita força, começou com, digamos, com muita euforia, que é o que eu estou dizendo aqui. Mas de repente vai cansando, vai pesando, o coração parece que vai saltar pela boca, vai enfrentando situações que vai embaraçando, vai complicando. Mas Paulo está dizendo que na realidade nós não somos daqueles, ou seja, nós não estamos lutando por uma coroa que perece. A nossa corrida, ela vai alcançar uma coroa incorruptível, uma coroa de glória. Por isso que eu digo para você: não pare. Não pare. Aliás, olha só, os fracos tropeçam e caem. Os fracos tropeçam e caem. Os fortes, mesmo que eles tropecem, mesmo que eles tropeçam, eles fazem da queda um impulso para ir mais distante. Para ir mais distante. Aí, só para contextualizar essa leitura, livro do profeta Isaías, capítulo 40, deixa eu ver aqui, eu estava lendo esse versículo há pouco, Isaías, capítulo, que número? 40, 31, isso mesmo, 40, 30, diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus aqui nesta noite quer que você tenha toda a sua esperança nele. Toda a sua esperança precisa estar na pessoa de Jesus, porque correr, ou seja, a gente percebe aqui que aqueles que esperam no Senhor, porque o contexto é o seguinte, ele está dizendo que os jovens se cansarão, se fatigarão, e alguns deles certamente cairão, mas não importa, aqui nesse versículo 31, ele está justamente não só falando do jovem, mas no contexto no geral, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ou seja, se cansarão, se fatigarão, mas a esperança no Senhor faz renovar as forças e subir com asas como águias. Uma águia, ela não voa baixo, ela voa alto. A águia, ela voa muito alto. Alto. Ela vai até essa primeira camada aqui da atmosfera. Tão alta que ela vai. Vai às vezes nas alturas de um avião. Quando eu estava andando de avião, olhei, estava 10 mil metros daqui do chão, 10 mil pés, melhor dizendo, a altura. Eu olhava para baixo, só via nuvens, e às vezes alguns cerrados, mas não conseguia distinguir se ali tinha uma cidade ou se o que tinha ali embaixo, porque vai muito alto. E está dizendo que os que esperam no Senhor, mesmo que ele venha cansar, mesmo que ele venha se afadigar, mas a esperança, ou seja, a confiança no Senhor faz renovar as forças da pessoa, e ela sobe com asas como que de águias. Elas correm, não se cansam, caminham, não se fadigam. E nesta noite aqui, Deus quer renovar a nossa fé, para que nós possamos correr e não se cansar, caminhar e não fatigar-se. Calabaceira Maria. Nós estamos em uma campanha queda das muralhas. Deus vai te dar graça para você saltar muralhas. Bom, falando em saltar muralhas, me veio à memória aqui uma passagem de Abacuque, que não estava aqui programado, mas em Abacuque, último capítulo de Abacuque, capítulo 3, lá no versículo de número 17 a seguir, ele diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, como diz no espanhol, Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas, ou seja, me fará andar alternadamente, de uma forma grande, de uma forma alta. Deus aqui nesta noite é que faz os nossos pés serem fortes, é que dá capacidade para nós corrermos como as cervas. As cervas, aqueles animais que eles correm, elas vêm numa velocidade e pula qualquer obstáculo, pula pedra, se elas estiverem em uma forma de corrida. Assim também a capacidade de Deus para a igreja nessa noite, a capacidade para pular obstáculos. O diabo quer, porque quer parar você, brecar a sua vida, mas Deus nessa noite lhe renova as forças para você saltar muralhas. Vai exaltando o nome de Jesus, aleluia, porque na realidade o Deus que dá forças, o Deus que dá graça para a sua igreja, Ele está aqui nessa noite dizendo para você, Ele renova as suas forças. Ele renova minhas forças. Ele renova a força do Joel. Mas aqui tem 2 Joéis. Ele renova as nossas forças. Ele nos dá graça. Aleluia. Veja bem. No versículo de número 26 do capítulo 9 de 1 Coríntios, diz assim: pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Paulo tinha um objetivo.
nós precisamos ter um objetivo. Você precisa ter um objetivo na vida. O que é que você quer alcançar para você? Ele vai dizer o seguinte: pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, ou seja, como quem não tem, digamos, um objetivo. Eu sei que você está aqui nessa noite, mas eu quero crer que você tem um objetivo para ser alcançado da parte da sua vida, que Deus propôs ao seu coração. Então você precisa seguir um objetivo a ser alcançado. Você não pode estar aqui por estar, você não pode estar aqui no culto se sentindo como que numa obrigação de estar aqui. Você precisa estar aqui porque você deve, no mínimo, ou seja, de repente dizer: eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ter forças de Deus para que eu possa vencer, eu quero ter forças de Deus para que eu possa pular os obstáculos, para que eu possa conquistar aquilo que eu tenho pedido de Deus. Aleluia, aleluia. Então veja bem, eu vou repetir de novo: os fracos tropeçam e caem, os fortes, mesmo que tropecem, faz da queda impulso para ir mais distante, mais para a presença de Deus. Deus nunca se agradou de quem fica só às margens. Deus sempre chamou para dentro. Se nós pegarmos, falando nisso, eu estou me referindo que aquela passagem do profeta Ezequiel, que o Senhor, o anjo do Senhor, estava do outro lado, e ele dizia assim: vem. Ezequiel olhou, disse assim, ele vem, Ezequiel, entra dentro da água, homem. E a Bíblia diz que ele estava numa situação que as águas cobriam só os pés dele. E ele disse assim: eu vou. E ele foi mais. Aí as águas estavam dando pelo joelho. Ele disse assim: vem mais. E ele entrou mais. As águas deu pela cintura. Aí ele disse assim, ele olhou de novo como quem quisesse dizer: tá bom aí? Ele disse: não, quero que você venha mais. Aí as águas estavam dando pelo peito. Aí ele disse: tá bom. Provavelmente ele pensou: agora o Senhor vai dizer que tá bom. Aí o Senhor disse: desce mais. Aí quando ele desceu um pouco mais, não dava mais pé. Aí o Senhor falou: agora vem nadando. Você não pode ficar na margem. Deus te chama para profundidade. Deus te chama para você entrar, para você se aproximar, para você nadar na graça de Deus. Aleluia. Saia da margem, se aprofunde. Deus te chama para o meio. Olha, quando Jesus, lá no livro de Coríntios, livro de Lucas, eu vou ler aqui rapidinho para vocês, livro de Lucas, capítulo de número 5, livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, diz o seguinte: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Ou seja, eles tinham feito a pescaria e estavam já lavando as redes, porque não tinha mais o que fazer. Ia para casa descansar ou fazer qualquer outra coisa. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus entrou no barco de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Um pouco. E naquela distância, numa certa distância, não era muito longe, mas a Bíblia diz que Jesus se assentou e ensinava do barco a multidão. Então Jesus usou o barco de Pedro para ser uma tribuna, ou seja, para sentar ali e falar para as pessoas. Ele estava numa posição um pouco mais alta, de maneira que ele conseguia ver quem estava lá no fundo, lá atrás. As últimas pessoas era possível enxergar elas, e ele vai ensinar, e diz a Bíblia que ele vai ensinar a multidão. E quando ele acabou o seu ensino, ele disse a Simão: pega o barco, faze-te ao mar alto. Sai da praia, Pedro, vai para o meio do mar. E diz a Bíblia aí ele fala assim: vai para o meio do mar e lançai as vossas redes para pescar. Jesus falou para Pedro: hoje vai ter pescaria. Pedro olhou e disse assim: Senhor, passamos a noite toda, não pegamos nada,
mas esta palavra que o Senhor falou, eu senti autoridade nela. Vamos embora. Entrou no meio do mar da Galileia. Digamos assim, humanamente falando, impossível pegar peixes, porque eles haviam passado toda a madrugada, não pegaram nem um lambarizinho, nem uma piabinha, eles conseguiram pescar, mas havia uma palavra de Jesus para ele lá no meio do mar. Eu vou dizer para vocês uma coisa aqui: Deus quer nos abençoar muito, mas precisamos sair da praia e ir para a profundidade de Deus. Vai ter pescaria. Ali onde você não conseguiu, ou melhor dizendo, aonde muitas pessoas tentaram e não conseguiram, você vai conseguir. Sabe por quê? Tem uma palavra de Jesus nesta noite para a sua vida, para o seu coração. Aonde ninguém prosperou, você vai prosperar. Alamaia. Sabe o que aconteceu? Lá no versículo de número 6, fazendo assim. Fazendo o quê? For até o meio do mar. É tão confortante se sentir seguro. Aliás, estar ali na beirinha, qualquer coisa não deu certo, eu pulo para a água, estou salvo. Porque a água vai dar no joelho, vai dar aqui nas coxas, não sei. Pronto, estou no lugar firme. Agora, pegar o barco e ir lá no meio da água, não tem para onde correr. Por isso, é assim que Deus quer. É desta maneira que Jesus age. Ele quer te trazer você para um particular, para você chegar e pensar: aqui agora é só Deus, é eu e Jesus, não tem para onde correr. Eu estou aqui, Senhor, faz de mim o que o Senhor quer, me usa da maneira que tu queres. Esse Jesus que faz pescaria aonde ninguém pesca está aqui nesta noite. Aleluia. Aí a Bíblia diz que no versículo 6, fazendo assim. Fazendo como? Do jeito que Jesus falou. Você está fazendo do jeito que Deus mandou? Tá? Você quer ser abençoada. Você quer que Jesus te ajude a romper, a passar obstáculos. Mas você nunca faz do jeito que Ele manda. Você está igual Saul. Saul, Deus censurou ele porque ele nunca fazia do jeito que Deus mandava. Ou ele fazia mais, ou ele fazia menos. Parecia que era um capricho. Não vou obedecer o que ele está dizendo. Ele mandou fazer isso aqui. Vai lá, Saul. Vai lá no meio dos ismaelitas. Acaba com todos eles. Era uma ordem. Aí alguém pode dizer: mas pastor, tirar a vida de pessoas. Gente, havia uma lição. O seguinte, que Amaleque, ele representava Amaleque, à luz da Bíblia, a carne. Naquela guerra entre o povo de Israel, lá no deserto com Amaleque, a Bíblia diz que quando Moisés erguia as mãos para o céu, o povo de Israel vencia Amaleque. Quando Moisés cansava a mão e abaixava, o povo de Israel tinha que regredir. Aí eles chegaram a uma conclusão seguinte: o Moisés não pode descer a mão. Ele tem que ficar com a mão sempre levantada. Aí ficou Arão de um lado, Ur do outro, levantando as mãos de Moisés. Chegou uma hora que os dois cansou. Eles puseram uma pedra aqui debaixo do braço de Moisés, puseram uma outra pedra aqui, e as mãos ficou levantada. Enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas para o céu, eles conseguiram vencer os amalequitas. Enquanto a igreja ora, nós vencemos a carne. Se nós pararmos de orar, a carne nos vence. É uma briga, é algo que está inerente no homem. Por isso que Paulo diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, é esse justamente que eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está se referindo ao corpo dele no sentido carnal, no sentido espiritual. Ele via, ou seja, algo muito forte espiritualmente, lutando contra ele. E eu vou dizer uma coisa: o remédio aqui nessa noite é esse. Nós vamos orar, Deus vai nos dar graça, nós vamos triunfar em o nome de Jesus. Aleluia. Veja que a ideia de Deus, de Jesus, era abençoá-los, e abençoou. Aí eles fizeram do jeito que Jesus mandou, e a Bíblia diz que colheram uma grande quantidade de peixes, a tal ponto que as redes pareciam que ia estourar. Aí encheram um barco
Eu acredito que esse barco não era muito grande, mas que, é claro que para Deus não é impossível, né? Eu analiso esse barco como se fosse parecido uma canoa. Mas não importa o tamanho do barco. Mas sabe-se que esse barco, ele encheu. A palavra de Jesus foi tão forte que as redes encheram, trouxeram para dentro do barco, os peixes encheu ali e não cabia mais. Aí fizeram o sinal para outro lá, para o de André, alguém que estava junto com eles, que eles tinham uma empresinha de pescaria, eles eram sócios, mandou vir, encheu os 2 barcos e voltaram. Aí eu digo o seguinte, todas as vezes que eu prego esta palavra, eu lembro o seguinte: quando Jesus quer abençoar a gente, Ele abençoa nós, e quem estiver perto de nós também abençoado pela presença dele. Vai encher o teu barco da família, dos filhos, haverá de Deus multiplicação. Aí o Pedro, quando viu, disse: Senhor, ele prostrou-se aos pés de Jesus, deitou literalmente no chão com os braços estendidos. Ele vai dizer: Senhor, ausenta-te de mim, por favor, não se aproxima não, eu sou pecador, eu vou te contaminar, fica longe. Pedro reconheceu, porque ele sabia que aquele horário do dia não tinha como explicar uma pescaria em plena luz do meio-dia, já que os peixes querem as profundezas das águas, devido à questão de ser mais fresco, de ser mais frio, eles evitam estar muito acima, mas todavia, quando Jesus fala, ele faz. Eu quero dizer para você o seguinte: o que Jesus falou com você, vai fazer. O que Jesus falou com a irmã, vai se cumprir. Aleluia. 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 1 Coríntios, onde nós estávamos lendo, eu quero voltar aqui novamente, no versículo de número 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ou seja, é necessário nunca sair do caminho, mesmo que os pés estejam totalmente feridos, não parar para descansar, mesmo que o sol esteja escaldante, não nem dar trégua para o inimigo de nossas almas. Jesus nos chamou aqui nessa noite para você não perder o teu foco, não perca o teu olhar de Jesus. Você ouvir a pessoa dizer assim: olha, eu parei de ir para a igreja por causa disso, daquilo e outro. Aí você deduz consigo próprio, ouvindo às vezes, deduz consigo próprio, a pessoa perdeu o foco. Digo para você: não perca o teu foco. Não olhe para o homem, olhe para Jesus. O homem é cheio de imperfeições. O homem é miserável, mas Jesus é extremamente santo, poderoso, amável. Jesus é doce, Jesus é lindo, Jesus é belo, Jesus resplandece a sua glória sobre as nossas vidas. Jesus nos dá autoridade para pisar na cabeça do diabo. Jesus nos dá força para avançarmos. Não tire os seus olhos de Jesus por nada. Olhe para Jesus. Você olhou para a direita, você vai ver falhas e defeitos. Você olhou para a esquerda, você vai ver falhas e defeitos. Falhas e defeitos. Se você olhar para trás, você verá falhas e defeitos. Mas olhe para Jesus. Então eu vou fechar aqui e parar aqui, mas vou só reler os versículos. Não sabeis vós, do 24 ao 27, de 1 Coríntios 9. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Ele está dizendo de uma corrida humana. Agora ele vai passar para uma corrida espiritual. Porque, humanamente falando, só um leva o prêmio. Na questão da corrida com obstáculos. Ele vem correndo e tem obstáculo que ele precisa pular. Aqueles obstáculos. Agora ele vai trazer para o lado espiritual. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, uma coroa que enferruja, uma coroa que perece. Nós, porém, a igreja, corremos para alcançar uma coroa incorruptível. Versículo de número 6, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo
uso a servidão para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo objetiva o seguinte: nós estamos em uma grande corrida, não podemos parar por nada, não devemos olhar para o problema, para o obstáculo, precisamos objetivar Cristo, para nós não estarmos, digamos, como que sem um sentido de vida. Você não deve estar na igreja simplesmente porque é uma igreja, você deve estar aqui na igreja porque aqui tem Jesus, e você veio para honrá-lo, servi-lo, adorá-lo, dar o seu melhor culto que você pode dar a Ele. Aleluia. Ficam de pé no nome de Jesus.